Então, bem-vindos e bem-vindas. E hoje o tema do nosso debate é a questão de povos e lugares, que são os escombros do consumo, né? A partir desse o filme que inspira o debate é esse que vocês acabaram de ver, Bem-vindo a Sodoma. E eu gostaria de chamar a queridíssima Daniela Chiaretti, jornalista, repórter especial do Valor Econômico, é isso, né? Para que ela vai fazer a mediação. Vou convidar a Dani, ela pode ocupar o lugar ali. Ela vai chamar os nossos convidados. Eu desejo a todos um excelente debate. Muito obrigada. Oi, boa noite. E você está na cadeirinha de lá. Seu nome está na de lá. Boa noite. Eles estão impactados que esse filme é um passeio no parque, né? É uma maravilha. Deixa eu chamar aqui os meus colegas debatedores dessa noite, a professora Sleide Fontinelli, que é professora titular da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, que estuda esse tema de consumo, crítica à cultura do consumo, em cujo e dá esses cursos de graduação e pós-graduação. Ela tem o livro mais recente da Sleide é sobre os fundamentos e as formas contemporâneas da cultura do consumo. E ela também é autora de um livro que chama O Nome da Marca, McDonald's, Fetichismo e Cultura Descartável, indicado ao Jabuti em 2003. A Sleide é graduada em Psicologia. E chamar o Demétrio Magnoli, sociólogo, colunista dos jornais Folha de São Paulo e do Globo, comentarista de política internacional do Jornal das 10 da Globo News, e autor de vários livros, como vocês sabem. E, bom, eu vou fazer aqui uma inversão e começar com o Demétrio. Queria saber um pouco de vocês dois, o que vocês acharam do filme antes e como o filme se relaciona com o trabalho que vocês fazem. Então, Demétrio. Boa noite, damas. Boa noite, cavalheiros. Prazer imenso. Eu pedi licença para a Daniela para falar uns minutinhos e fazer um percurso passando pela geografia, pela sociologia e chegando na ideologia, que eu acho que, pelo menos é o meu ponto de vista, a respeito do filme. A Daniela é brava, ela falou para fazer isso muito rápido, né? Eu tenho medo dela, então eu vou fazer isso bem rapidinho. Vou te interromper só um minuto. Sim. Eu esqueci de falar uma coisa. Se vocês tiverem perguntas, por favor, está lá atrás o Maurício, está vendo? Se vocês virarem, ele tem o papel, é só chamar e vocês anotam essas perguntas e ele vai trazendo e a gente vai falando. Tá? Desculpa. Bom, geografia. O filme nunca sai do lixão, né? Então a gente não sabe exatamente, vendo o filme, onde é esse lugar, né? Eu cheguei a ler uma resenha, um resumo do filme aqui no Brasil, que diz que fora, nos arredores de Accra, né? Accra é a capital de Gana. Não é nos arredores. O lixão é dentro de Accra e não é na periferia de Accra. Tá certo? Accra é uma cidade costeira, é uma cidade radioconcêntrica e costeira. Isso significa que ela tem uma estrutura em meia-lua, né, limitada pelo mar, numa área, e tem um anel de avenidas, não é de rodovias, de avenidas que limita a área central de Accra. O lixão fica dentro do anel de avenidas.
Fica a cerca de 3 ou 4 quilômetros da Praça da Sé de Accra. Tá? Então, nós estamos falando daqui até a Moca, vamos dizer assim. Nós estamos falando de uma região central de Accra. Essa área também é menor do que parece no filme. Eu diria que são 2 ou 3 campos de futebol, essa área aqui. Tá? É um enclave na região central de Accra. É importante lembrar isso. Isso está no centro de Accra, a 3, 4 quilômetros do governo nacional de Gana, da sede do poder político em Gana. Tá? Essa é a minha passagem pela geografia. A minha passagem pela sociologia vai ser um pouquinho mais demorada, mas bem pouco. A gente poderia analisar o que acontece no filme, e eu peço desculpas se estou sendo óbvio, do ponto de vista de como existe um circuito econômico global aí, que é um circuito econômico com 2 características muito importantes, uma numa ponta, uma na outra. Numa ponta, os produtos industriais de consumo que a gente compra, eles têm um preço, e nesse preço está o custo da sua produção. Nesse preço não está o custo ambiental do produto. Então, existe um custo externo, um custo ambiental, que não está incluído no preço, mas que de alguma forma é pago. E o filme mostra como de alguma forma esse custo existe, como de alguma forma esse custo é pago. Isso numa ponta. Na outra ponta, os trabalhadores que extraem metal aí do filme, esse metal é vendido, é reciclado e volta a produzir produtos industriais. O custo de produção desse metal é um custo de produção não capitalista, ou pelo menos é um custo de produção não assalariado. Então, você tem relações não assalariadas, que não envolvem leis trabalhistas e que envolvem um elemento externo aos trabalhadores industriais, né? Um subproletariado, que é esse aí, que funciona como elemento no circuito de produção dos produtos industriais. Né? Evidentemente, durante todo o filme, existe, e isso é mais ou menos explícito em certas partes do filme, essa relação entre o lugar, o lixão e o mundo, né? Que acaba aparecendo, às vezes, como uma relação entre a África e o mundo. E aí, da sociologia, eu passo correndo para a ideologia, onde eu vou demorar um pouquinho, mas só um pouquinho mais, Daniel, para dizer o seguinte: nós estamos falando de Gana, e Gana não é um país qualquer. Não sei se vocês se lembram da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Talvez vocês se lembrem que, depois que foram eliminadas as seleções africanas, sobrou Gana. Não me lembro se nas oitavas de final, nas quartas, eu não sou muito especialista em Copa, mas sobrou Gana. E todo mundo torcia, todos os torcedores africanos que estavam assistindo a Copa torciam loucamente por Gana, e não era só porque era o último país africano que tinha sobrado, mas porque era Gana. Porque Gana tem um lugar simbólico na história ideológica da África. Gana foi o primeiro país independente da África britânica. Gana ficou independente em 1957, março de 1957. A onda das independências na África britânica e na África francesa se deu 3 anos depois, a partir de 1960. E Gana independente em 57 foi o pioneiro país independente da África. Era liderada na sua luta de independência, e o primeiro-ministro, depois primeiro presidente de Gana, foi um líder pan-africanista muito importante chamado Kwame Nkrumah.
né? Nkrumah não é uma figura qualquer. Nkrumah é o mais importante pan-africanista moderno. Moderno porque o pan-africanismo é um negócio que vem do século XIX, tem uma longa história que eu não tenho tempo para contar aqui. Mas é o mais importante pan-africanista moderno. O que quer dizer pan-africanista? O pan-africanismo é a ideologia de que a África é uma única nação. Essa é a ideia chave do pan-africanismo. O pan-africanismo não nasceu na África, o pan-africanismo nasceu nos Estados Unidos e no Caribe e em Londres. O pan-africanismo se africanizou a partir de 1945 e principalmente durante as lutas de independência, e Nkrumah se tornou o principal, o mais importante herdeiro do pensamento pan-africanista. Ele tentou criar uma grande Gana, que seria o embrião de uma África unida, juntando Gana com a Guiné. Depois Mali entrou nessa união, isso durou muito pouco tempo, eles se dividiram de novo, até que em 1963, 6 anos depois da independência de Gana, você teve a conferência de fundação da Organização da Unidade Africana, uma organização que leva no nome a ideologia do pan-africanismo, mas só no nome, porque a Organização da Unidade Africana, a conferência que a fundou, deixou muito decepcionado no Nkrumah, porque a primeira coisa que ela fez no seu estatuto foi dizer que as fronteiras dos países africanos e a soberania de cada país africano deveria ser respeitada por todos os outros países africanos. Ou seja, a África não seria uma única nação, como queriam os pan-africanistas e como queria Nkrumah. Mas é muito importante que a ideologia pan-africanista tenha sido mantida no nome, no estatuto da Organização da Unidade Africana, porque o pan-africanismo vai permitir aos governos africanos dos países independentes produzir uma explicação permanente para a pobreza dos seus povos. O pan-africanismo vai permitir, e essa já é a etapa do pan-africanismo no poder, o pan-africanismo vai permitir sempre dizer que todos os problemas são problemas decorrentes do passado e de fora. O colonialismo europeu na África durou, na verdade, o controle colonial, com a administração colonial, durou cerca de 70 anos. A África é independente hoje há cerca de 60 anos. Dependendo do país. 60 anos depois das independências africanas, e, portanto, apenas depois de 70 anos de colonialismo e 60 anos de independência, os governos africanos continuam a usar o discurso pan-africanista para dizer que todos os problemas da África são problemas decorrentes do passado e de fora, o que é uma ótima forma dos governos africanos oprimirem os seus próprios povos, dizendo que o problema é do passado e de fora. Então, o pan-africanismo tem um lugar muito importante, ideológico, na África, e Gana é o berço do pan-africanismo. Eu digo isso para dizer que o filme é excelente. Esse é um filme excelente. Ele não cai na esparrela tão comum dos documentários, e não só documentários atuais, que é a esparrela da pedagogia, do filme que quer contar uma história moral para o público e que trata o público como imbecis que devem aprender uma historinha. Isso é importante do ponto de vista dos financiamentos dos filmes hoje em dia, é importante do ponto de vista das empresas que os financiam, do ponto de vista das ONGs que os financiam, que eles sejam assim, que eles sejam pedagógicos, que eles sejam uma história moral. E esses filmes que são pedagógicos e uma história moral, eles acabam não tendo personagens, porque as pessoas não são indivíduos, elas são representações de conceitos, para que todo mundo entenda bem qual é a moral da história. Esse filme consegue fugir desse cenário dos conceitos expressos através de falsos personagens. Esse filme tem personagens verdadeiros, como todo mundo viu, e a gente pode conversar depois. Apesar disso, ele tem um subtexto pan-africanista.
Ele tem um subtexto pan-africanista que corre lá no fundo, que aparece em frases que são, obviamente, selecionadas pelos diretores, né? As frases não são a realidade ela mesma, são a leitura que o diretor faz da realidade. Ela tem um subtexto pan-africanista, o que eu acho que diz muita coisa sobre o lugar onde ele foi filmado. É impossível não ser pan-africanista em Gana, e eu acho que diz muita coisa a partir do fato de que ele é um filme de austríacos, né, sobre Gana, de um diretor austríaco sobre Gana. Eu digo isso só para abrir o debate. Eu acho que são elementos aí para a gente discutir. Depois queria tentar discutir isso nas próprias imagens do filme, tentar ser mais específico, mas paro por aqui, porque a Daniela já está com um cara muito irado aqui do meu lado. Obrigada, Demétrio. Até já tenho uma dúvida de cara. O que você... Assim eu falo? É isso? Só uma dúvida rapidinho. Teu contexto é o contexto subsaariano da África ou a África inteira? Bom, o pan-africanismo é sempre subsaariano. O pan-africanismo não pode ser árabe, porque o pan-africanismo diz que não só a África é uma única nação, mas que os negros são a África e a África é negra. Então, ele não pode se referir à África árabe. É por isso que eu, passei por certas coisas, é por isso que a Organização da Unidade Africana ela não tem certos elementos cruciais no seu estatuto do pan-africanismo, como a ideia da negritude, né? Porque a Organização da Unidade Africana é uma organização de todos os países africanos, inclusive dos países árabes da África do Norte. Obrigada. Eu até depois queria ouvir vocês um pouco das impressões desse filme, que eu acho ele muito forte, muito perturbador. E uma das cenas que que mais me comove é a cena dos meninos que encontram o celular e começam a ver a vida dos outros, e que tem flores, e que eles têm cachorros, e que eles passeiam nas praias. Eu acho isso muito forte ali, é uma coisa... E remete um pouco a essa face sombria, né, da economia circular, para usar um termo bem de hoje em dia, né, e ao consumo e essa produção insustentáveis. Então, acho que isso, se você puder falar um pouco, professor Esneide, como é que você viu o filme e como é que você o enxerga no seu trabalho. Bom, boa noite a todas e todos. Também agradeço pelo convite. Posso dizer que é um prazer estar aqui hoje discutindo, mas não foi tão prazeroso assim ver esse filme. O filme realmente é angustiante. Eu já conhecia a história desse lugar com nome quase impronunciável, né, Agoblosh, e assim, mesmo conhecendo a história, não deixou de impactar, né, ver esse filme. Então, fico imaginando quem está aqui, viu essas cenas pela primeira vez, deve estar tocado. E, de fato, o filme traz muitas possibilidades, né, muitas perspectivas para se pensar as questões socioambientais. Impressões gerais minhas, né, como de ver o filme assim, sem pensar que eu estaria aqui para discutir esse tema dos escombros do consumo. A gente poderia passar a noite inteira aqui discutindo, por exemplo, a relação do filme com a questão da natureza, inclusive animal. A gente poderia falar muito sobre uma forma mais que precária de trabalho e de vida, né? Porque ali trabalho e vida se misturam. Poderíamos falar também da exclusão pela diferença, que a gente vê no lugar... Estão ouvindo? Na fala, né, e no lugar que alguns personagens do filme ocupam. Poderíamos aí sim falar do que a Daniela me perguntou sobre essa relação, né, de fascinação pelo consumo daqueles moradores, trabalhadores. É possível ver a onipresença de muitas marcas globais nos tênis surrados, nas roupas, até nas brincadeiras de colar uma logomarca de um carro importado numa carroça.
enfim, várias, ao longo do filme, o filme faz questão, né, de privilegiar essas imagens e desse encantamento, né, pelo celular, que também é um dos principais, né, objetos ali de descarte, que é um lixão de eletrônicos, né, o maior lixão de eletrônicos do mundo. Eu queria privilegiar aqui não só o consumo, mas a relação do consumo com o trabalho, com a produção, na verdade, né, porque são duas partes aí indissociáveis. E, para falar dessa relação entre consumo e produção, eu queria mencionar dois aspectos que, aí sim, eu acho que o meu olhar de quem pesquisa consumo já se direciona para isso. Primeiro, que é uma coisa que eu discuto muito, né, nas minhas aulas e nas minhas pesquisas, que não há consumo sem materialidade. Recentemente tem estado muito na moda se falar em consumo do acesso, consumo de experiência. Algumas pessoas vêm promovendo certas filosofias de vida, como minimalismo, simplicidade voluntária e tantos outros termos. E é como se, nesses casos, a materialidade tivesse sumido, né? Como por mágica não tivesse matéria. Tem matéria, e a Gobloch é um exemplo vivo e chocante disso. Quando eu estava vendo o filme, eu fiquei me lembrando de algumas imagens que a gente está muito, infelizmente, acostumado a ver aqui no Brasil, desde o acidente de Mariana e Brumadinho, que são aquelas, né, aqueles buracos enormes que a gente vê nas Minas Gerais, e fiquei construindo a minha própria imagem, né, de um lado os buracos e, de outro lado, as pilhas de computadores que a gente vê lá no lixão. São partes de uma mesma lógica, né? Então, assim, não há imaterialidade no consumo. O consumo sempre traz materialidade. É isso que eu estou querendo explicar com materialidade do consumo, né? Para situar aqui, assim, a frase de um filósofo que eu gosto muito e que estuda, né, sociólogo, estuda também computação em escala planetária, né? Ele insiste muito, né, até ele brinca, né, não é uma brincadeira, mas ele diz assim, hoje o símbolo da nossa civilização ainda são ruínas, como as pirâmides. Daqui a pouco serão fibras ópticas, né, que envolvem o planeta. E a Gobloch é uma espécie de duplo espacial negado por essas megacorporações, né, que produzem os lixos eletrônicos. Então, assim, a expressão que ele usa esse tipo, né, de consumo, ele extrai minerais da terra e vomita eletrônicos. Eu acho uma expressão bem boa e bem forte para isso. Segundo aspecto, também da relação entre produção e consumo, é que existe uma coisa chamada obsolescência programada. E aí a gente entra numa outra forma contemporânea de consumo, que é o chamado consumo responsável. E aí cai, muitas vezes, numa questão de autorresponsabilização, até de acusação do consumidor, como se ele fosse absolutamente responsável, né, por tudo. É claro que nós, todos consumidores, somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelos nossos descartes, mas a obsolescência programada, ela cai muito mais na conta das corporações que, de fato, planejam a vida útil dos seus produtos muito menor, né, do que a gente poderia usar, do que do consumidor, né? Há uma assimetria aí. Então, a obsolescência programada, de fato, é uma questão e é um dos pontos principais quando a gente fala da existência desses lixões, né? Os produtos, eles são produzidos, programados para durarem muito menos do que eles poderiam durar, para justamente alimentar esse excesso que esse modo de produção precisa para continuar existindo, tá? E o pior de tudo é que, de fato, né, os menos responsáveis para isso, digamos assim, por isso, né, os que menos, de fato, consomem essas coisas, são justamente aqueles que recebem, né, onde a coisa toda termina. Então, são as minhas, assim, enfim, comentários gerais sobre o filme, e aí a gente pode discutir mais também a partir daí. Obrigada, professora Isneide. De novo, se vocês tiverem perguntas, por favor, façam, que é interessante para a gente também saber o que vocês estão pensando. Pegando eu acho curioso você colocar em materialidade dos serviços, né, e do celular, e o Demétrio falar das externalidades econômicas, né, que tem nesses... no que a gente vê no filme, né?
E muito interessante também essa relação de não trabalho que você não convencional, né? Não, você usou outra expressão, não assalariado. Isso. Eu acho interessante, sim, o trabalho é brutal, né? Eu acho interessante também, acho que um personagem ou dois no filme, uma das pessoas se refere ao fora ali daquele mundo como o norte, né? Os países do norte. Eu acho que isso também dá muita discussão. E também os sonhos, né, dessas pessoas ou não. Enfim, tem uma riqueza ali de depoimentos que é enorme, né? E eu teria perguntas já para vocês, mas vamos colocar aqui algumas, porque eu acho interessante. Só fazer Fale. Quando se fala norte, aí não se está falando de outros países, está se falando do norte de Gana. Porque muita gente do Lixão é imigrante. A principal etnia ganesa são os Achantes. E a capital é na região Achante. E eu imagino, isso não está explícito no filme, que muita gente seja imigrante e, portanto, não do grupo Achante ali no Lixão. Eu acho que é essa a referência ao norte. Eu não estou me entendendo aqui com esses eletrônicos aqui. Tá bom. Mas eu acho que tem uma pessoa ali que fala, que se refere, tem um rapaz que fala, mandem mais, vocês, sim. Né? Então ele está claramente se referindo aos países industrializados, né? Sim, mandem mais, porque nós somos os campeões aqui da reciclagem. Bom, olha, deixa eu pensar aqui em alguma pergunta. Não sei, talvez a professora comunidades autossustentáveis. As pessoas estão tentando sair desse, né? É uma pergunta tentando sair dessa comunidades autossustentáveis, o que for possível. É uma pergunta do Fernando Salve. Ecovilas seria uma alternativa a cidades câncer como São Paulo? Eu acho curioso, eu estava amanhã é Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Eu não gosto muito de efemérides, mas e eu estava lendo uma coisa que se refere aos paulistanos. E é brutal, quer dizer, que a gente precisaria de 2 planetas se todo mundo consumisse como os paulistanos. Então, a gente sempre vê esse número muito distante da gente, mas, na verdade, considerando não as diferenças de renda, né, que existem entre a gente, mas também me colocou muito perto isso. Mas, de qualquer maneira, o que vocês acham dessa ideia de ecovilas, uma alternativa? Então, tem ecovilas cujas propostas são muito interessantes, né? Estou com umas ex-alunas aqui que viveram essa experiência de fazerem trabalhos, pesquisas sobre essas ecovilas, inclusive já no estado de São Paulo, não na cidade de São Paulo, mas no estado. Eu participei recentemente de um congresso que tinha um caso que era uma ecovila no centro de Los Angeles, mas eu diria que acabam virando também estilos de vida, né? Estilos de vida alternativos e não vejo como ser solução você ter em São Paulo um conjunto, né, de comunidades autossustentáveis. Não vejo que... Até porque eu acho, né, estava discutindo com a Daniela antes de começar o debate, que se pensar em modelos alternativos, como pós-desenvolvimento, decrescimento, coisas desse tipo, uma das coisas que o pós-desenvolvimento prega é que justamente não dá para todo mundo seguir o mesmo modelo, porque se for todo mundo para o mesmo modelo, aí vai continuar não dando certo, né? É gente demais... consumo demais. Então, assim, é buscar modelos alternativos, diferentes e complementares. Né? Eu acho que é por aí. A experiência mais radical com coisas autossuficientes que se fez, acho que todo mundo já ouviu falar, é a biosfera.
Cientistas americanos e pesquisadores fizeram uma imensa esfera onde viveriam alguns cientistas durante anos e anos e onde, enfim, seriam produzidos os alimentos que eles precisavam, tudo o que eles precisavam seria produzido e reciclado dentro da biosfera. Depois de menos de um ano do início da experiência, que deveria durar 20 anos, se não me engano era 20, depois de menos de um ano descobriram que tinha fraude. Que tinha fraude, que tinha grupos passando água para dentro da biosfera, abrindo a porta e passando água, e a coisa começou a perder parte do seu brilho, né? Sabe aquela greve de fome onde o cara come de noite? Então, a biosfera começou a ficar claro que ela não era autossustentável. E ela foi abandonada. Há pouco a BBC fez uma reportagem, ela está em ruínas agora, ela foi rapidamente abandonada. Não existe nada autossustentável, nem mesmo a biosfera. A questão do lixão engana, na minha opinião, não nos deveria remeter a uma discussão sobre lugares fechados e autossustentáveis. Deveria nos remeter a várias discussões, entre elas uma que eu tentei destacar na primeira coisa que eu falei. O lixão está a 3 quilômetros do governo nacional de Gana. O lixão não está num outro país, num outro mundo. Às vezes a gente pensa na África de uma maneira preconceituosa, imaginando que a África e as cidades africanas e as capitais africanas são imensas favelas miseráveis. É mentira isso. Não sei se vocês lembram de um presidente brasileiro que foi à Namíbia e voltou impressionado porque Windhoek, a capital da Namíbia, pareceu a ele uma cidade alemã de tão limpa. Teve um presidente que falou isso, que visitou Windhoek no começo do governo dele. Falou, parece uma cidade alemã de tão... Veja, os centros e as áreas centrais das capitais africanas e de outras cidades africanas, que em geral têm uma origem colonial, são muito bem mantidos. Porque existe uma classe média africana, existe governo, existe exército, né? Existem todas essas coisas. A África não é um imenso lixão. O lixão está lá e isso coloca questões de direitos humanos, trabalhistas, sociais, muito claros e muito precisos, né? A crítica que eu faço ao filme é que essa dimensão não aparece de modo nenhum. Não que eu quisesse que aparecesse como uma denúncia política, porque o filme não é isso, nem é para ser isso. Mas essa dimensão não aparece em momento nenhum. Né? Tudo se passa como se existissem as corporações, e existem elas, né? E o lixão. E não existisse um Estado nacional no meio, e, portanto, não existisse política. Então, justamente com relação a isso, né, que foi essa coisa angustiante do filme, que não tem muitas informações, eu voltei para um documentário que eu tinha assistido sobre a Agobloche, um documentário não, né, uma reportagem 3 anos atrás, e lá eles explicam a origem, né, desse lixão, e uma das explicações principal, inclusive, é que o governo querendo estimular a educação para a tecnologia, liberou, né, a taxa de importação para produtos eletrônicos com fins educativos, que, com base nisso, começou, então, a entrar, e que do que entra, apenas 15% realmente é possível de ser reutilizado. 85% já é lixo, já vai direto para o lixão. É interessante você falar isso, professor Isleide, porque eu estava olhando também um pouco, estudando. Eu fui várias vezes para o Quênia. O Quênia é um lugar que eu conheço melhor. Sobre essa pergunta das ecovilas, eu não sei quem fez, mas por causa de trabalho eu viajei muito e eu vi experiências muito interessantes em países nórdicos, ricos e em pequena escala, né? Então existe, é interessante. E hoje no mundo tem uma discussão também interessante, mas também de países ricos, das habitações muito pequenas. Vocês, não sei se vocês já viram isso, que é interessantíssimo. São habitações pequenas, com o mínimo, atrai muito jovens, mas enfim. Tem uma coisa só que eu queria falar sobre o Quênia.
A ONU Meio Ambiente é em Nairobi, né? Por isso que eu fui várias vezes ali. E o Quênia é um país bem interessante também, africano, maravilhoso, com muitas desigualdades que são muito fortes para a gente, são muito visíveis, e também com saltos de desenvolvimento também muito fortes. Eles chamam de leapfrog esses saltos. Então, é curioso, eu gosto de desenvolvimento, né? Esse é o meu tema. E, por exemplo, eles saltam de não ter telefone fixo nenhum para ser um dos países que tem mais telefones celulares no mundo e onde as operações todas bancárias são feitas muito rapidamente. Então, é curioso, eles saltam, até com dinheiro, muitos recursos europeus, e agora com a China entrando com muitos recursos também, eles saltam de energias de carvão para energias renováveis, com muita... é rápido, a mudança é muito rápida, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente vai para lá e sente coisas parecidas com o Brasil, tem coisas que não são de modo algum. Quando a gente chega em Nairobi, na capital, para mim, a primeira coisa que me chamou a atenção era você sai do aeroporto, tem uma avenida, uma estrada assim, bem boa, e as pessoas estão andando, caminhando na beira da estrada, né? Caminhando. Muitos são maçais, que são aquelas figuras alongadas, bonitas, elegantes, né? Andando, e eu falo, mas para onde esse pessoal vai? Eles vão trabalhar e eles não têm dinheiro para as vans. E, ao mesmo tempo, é um dos primeiros países que vai ter uma espécie de uma rodovia só para motocicletas elétricas, porque a Alemanha vai colocar muito dinheiro lá. Então, é curioso, o Quênia, Nairobi, é um lugar muito interessante. Bom, e aqui... tem uma pergunta dirigida para o Demétrio. Quando você diz que o panafricanismo é usado como justificativa para líderes de países africanos para as desigualdades, você acha que os Kabilas no Congo, os Compaoré de Burkina Faso e os Yaya Jammeh se utilizam do mesmo? Veja... está se falando de grupos populacionais, grupos étnicos. Não, o pan-africanismo é uma ideologia das elites governantes. Ela se difunde, ou ele se difunde, claro, via escola, via livros, materiais escolares, propaganda. Ele se difunde para uma parte importante da população. O subtexto pan-africanista, em certos países africanos, é popular. Né? Mas o pan-africanismo é uma ideologia de elites governantes, e é uma ideologia de elites governantes que cumpre uma função política extremamente importante. Se todos os problemas decorrem do passado colonial e se todos os problemas decorrem do imperialismo estrangeiro, então os problemas não decorrem do governo. Isso é uma explicação fantástica. Veja, não é só na África que existem explicações desse tipo. Esse tipo de discurso que busca a explicação de todos os problemas num certo inimigo interno, às vezes num inimigo que é interno e externo também, bom, existe em todos os lugares, em cada lugar de uma forma. Então, o pan-africanismo tem uma história, ele se desenvolveu de um certo jeito, ele não nasceu na África, ele nasceu fora da África como uma imaginação da África, ele foi uma imaginação europeia, caribenha e americana da África, muito antes de algum africano ser pan-africanista. Os africanos só se tornaram pan-africanistas décadas depois do pan-africanismo surgir. E quem se tornou pan-africanista na África é porque foi estudar fora da África. Nkrumah e quase todos os líderes das independências africanas foram estudantes em Londres, foram estudantes nos Estados Unidos. Nkrumah estudou na Universidade da Pensilvânia, né? E foi lá que eles entraram em contato com o pan-africanismo. O pan-africanismo é uma ideia importada.
para a África a partir da Europa, dos Estados Unidos e do Caribe. Tem um pan-africanismo de origem anglo-saxônica, tem um pan-africanismo de origem francesa, também foi importado da França, foi levado para a África através do Leopoldo Senghor, do Senegal, né? E o pan-africanismo, num certo momento, se torna a ideologia do poder, porque os países africanos se tornam independentes. Quando se tornam independentes e resolvem respeitar a soberania dos vários estados africanos, eles estão, na prática, rompendo com o pan-africanismo. Mas eles mantêm o pan-africanismo como crosta discursiva, ideológica, porque essa crosta ideológica cumpre certas funções, né? Agora, eu não estou falando de nada particular da África. A ideia de culpar o outro pelo seu problema é uma gramática política universal, com várias versões, né? Hoje em dia, o que dizem os partidos nacionalistas europeus, que a culpa pelos problemas da Europa é dos imigrantes e dos muçulmanos. São os outros, né? Então, todo mundo tem o seu pan-africanismo. Tem uma pergunta aqui, tem várias perguntas, mas tem duas que trazem a discussão para o Brasil e para os lixões aqui. Eu não sei se você queira comentar um pouco. Olha, um deles pergunta um pouco sobre política nacional de resíduos sólidos, que é aquela coisa que nunca acontece, né? Sempre adiada, é sempre adiada, né? E aqui uma pergunta: assim como o lixão está a 3 quilômetros do Palácio de Justiça, aqui na rua tem pessoas que fazem um trabalho muito parecido. É uma provocação. O problema não é somente lá. Isso é uma hipocrisia. Então, talvez você quisesse discutir um pouco o conselho. Bom, até pegando carona no que o Demetrio falou, né? Tem uma questão aí que é de poder público, né? De vontade política. Lembrando de novo essa reportagem sobre a Gobloche, que também o filme não explora tanto, essa reportagem que eu assisti explora mais, que tinha inclusive um engenheiro ambientalista falando, né, e ele diz que por que os países europeus, por exemplo, né, exigem das grandes corporações que elas tenham, né, um cuidado com a reciclagem dos seus produtos, com o descarte dos seus produtos. Quer dizer, há leis mais rigorosas e quando chega aqui na África, né, quando chega aqui em Gana, simplesmente chega tudo, né? Então, assim, tem parte do poder político, tem parte de uma não responsabilização dessas grandes corporações, sim, né? E tem a questão, e aí a gente entra no marco regulatório, né, da Lei dos Resíduos Sólidos, se não me engano, é de 2010, né? Mas que até o momento está aí patinando, né? Eu não sou especialista em lixão, eu concordo até, aliás, eu senti isso quando eu vi o documentário, eu falei, podia estar vendo um documentário sobre o lixão do Brasil, né? Até recentemente a gente teve a estrutural, né? Então, assim, é um problema de países, vamos dizer assim, não desenvolvidos, né? Ou em desenvolvimento, ou como se queira, mas de países que sofrem consequências, né, desse tipo de descarte de produtos, que países que têm leis mais rigorosas para cuidar disso não sofrem. Então, aí a gente acaba sendo o lixão do mundo, né? Eu acho que o Brasil também pode se colocar como parte disso. Com senões, né? É claro que pode ser colocado como parte disso em diversas dimensões e em diversos aspectos. Mas, felizmente, existem diferenças. Felizmente para nós, não para eles. Existem diferenças. O trabalho infantil, depois de muito tempo em que ele foi disseminado no Brasil, hoje ele é ativamente combatido pelo poder público. Não é que ele não existe, mas ele é ativamente combatido pelo poder público, é efetivamente combatido pelo poder público. Nós tivemos certos avanços civilizatórios nas últimas décadas, depois do fim da ditadura militar, nós tivemos avanços civilizatórios. Então, é impressionante, mesmo para os brasileiros,
E mesmo para os brasileiros que vivem em lugares menos afortunados do que São Paulo, é impressionante mesmo para esses brasileiros que a 3 quilômetros da sede do governo nacional você tenha um panorama desse tipo. Ali do lado, todo mundo sabe, aquilo lá não precisa pesquisar, tá certo? Todos os habitantes de Acra sabem e está na cara de todo mundo. Eu dei uma olhada rapidinho na história, como começou esse lixão. Eu não sei se você viu alguma coisa, mas ele começa lá atrás com alguns grupos populacionais, favelas, nos anos 60, e depois, ali perto, alguém constrói uma pequena hidrelétrica, a demanda se produz eletricidade, a demanda por eletricidade, a demanda para quem não tinha acesso à eletricidade, a demanda é por eletrônicos, né, por alguma coisa, por eletrônico, geladeira, televisão. Depois, um país do Ocidente doa computadores para aquela região de Gana. O governo ganense importa aquilo, feliz da vida, mas parece que 75% daqueles computadores tinham uma vida útil muito curta, logo quebram, e começa assim esse lixão. Então é impressionante. E o que eu gosto no filme, o que bate muito, eu acho, é porque com a gente, além de tudo isso que vocês estão apontando aqui, mas faz uma conexão com a culpa, né? A culpa do consumo e a culpa desse overconsumo, né? E acho que a Sneide e o Demetrio também, existem esses movimentos agora de, eu não sei, eu acho isso fascinante, mas não sei se vocês já estudaram isso, de decrescimento da economia e como a economia pode se livrar do consumo, né? Existem alguns pensadores e algumas pessoas na Alemanha, na França, no Canadá, que começam a tentar desvincular o desenvolvimento e a economia do consumo e do aumento do consumo. Não sei se vocês já viram e já estudaram, mas eu acho isso muito, muito legal. Que você até começou falando lá no início, Daniela, da economia circular, né? Que isso é uma das questões que também estão sendo colocadas, assim, um ponto importante para se pensar, por exemplo, a solução, ou pelo menos, né, melhorar um pouco essa situação da obsolescência programada e de se chegar em lixões, que seria pensar, né, assim, em termos, inclusive, de legislação internacional, né, que vamos incentivar empresas, tem até um relatório europeu sobre produtos mais úteis, né, acho que foi promulgado em 2017, incentivar empresas que produzam produtos com mais utilidade, com mais tempo útil, né, que faça o descarte adequado, que faça, inclusive, que permita substituição, assistência técnica, né, substituição de peças, e, inclusive, multar aquelas que não cumprirem a todos esses, né, regulamentos, né. Seria uma forma de, pelo menos, né, diminuir esse excesso, né, de consumo de lixo, né, de lixões por consumo excessivo, em função também dessa obsolescência programada. Então, é uma das saídas, né, apontadas. Só fazer uma observação, de fato, o lixão de Acra começou como você disse, mas hoje em dia ele se alimenta de transporte ilegal de eletrônicos por navio para Gana, ou seja, existe um circuito econômico internacional operando. Assim como, se vocês forem procurar, existe um lixão de navios, não só um, existem vários no mundo, mas o maior de todos os lixões de navios que vão ser destruídos para se reaproveitar o metal, é na Índia. Não é? É na Índia que se levam grandes navios que vão ser destruídos. Você tem cenas, não é igual a isso, não é no meio de uma cidade, é um pouco diferente, mas você tem todos os trabalhadores do lixão de navios que é na Índia. Não é? Eu estava vendo também que em Lagos também entram, uma questão parecida com esse caso de Gana, que são Nigéria, 100 mil computadores por ano que entram ali, pessoais,
que chegam no porto de Lagos também, e ninguém sabe quem mandou, né? É muito louco pensar isso, né? Que é uma... É fácil saber quem... Exatamente, E, bom, tem duas coisas aqui. Professora, você estava me contando ali como começou essa ideia de obsolescência, e acho uma história interessante, se você quiser contar, para a gente sair um pouco... Mas que está bem relacionado com o lixão, né? Porque a ideia da obsolescência programada é do começo do século XX, né? Então, estava contando para a Daniela, né? Tem uma historiadora muito interessante que ela conta, né, o começo desse, uma das, né, que é a Susan Strasser. E ela tem um livro que conta, né, no início do século XX já havia, né, uma produção e consumo para o excesso nos Estados Unidos. Ela estuda a sociedade americana, mas ela diz assim, se você fosse num lar americano nos anos 20, as pessoas realmente aproveitavam tudo, né? Se tinha uma mesa e essa mesa quebrava, as pessoas consertavam e elas usavam até não dar mais. Quando não dava, elas aproveitavam um pedaço da madeira da mesa para fazer uma prateleira, fazer qualquer coisa. E aquilo que não servia para nada da madeira dessa mesa, eles usavam para aquecer a casa ou para fazer o fogo. E aí teve, né, uma crise de superprodução, uma grande depressão, e aí depois da Segunda Guerra, aí começou-se de fato, né, tem inclusive artigos publicados sobre publicitários e economistas, dizendo, olha, a gente tem que começar a estimular uma forma de consumo que faça com que se escoe essa produção, né? Essa produção precisa escoar, esse excesso precisa... E as pessoas sendo, né, usando dessa forma, não dá. E aí tem um caso, né, conhecido da lâmpada, que durava 100 anos, e falei, não, vamos produzir coisas que durem menos, e, ao mesmo tempo, estimular as pessoas por uma coisa que se tornou assim, o grande fetiche, né, da sociedade americana e hoje do mundo consumista, que é do novo, né, de você ter que sempre ter o novo. Né, o fetiche do novo vem justamente para estimular esse consumo, e do outro lado, do lado da produção, esse estímulo vem muito também, muitas vezes, mesmo que você não tenha o desejo desse novo, você tem que substituir aquilo que você tem, porque ele não vai servir mais para a função a que ele se propôs. Eu poderia dar vários exemplos aqui, né? Quem aqui não tinha o tocador de fita VHS? E eu lembro o dia que eu fui na locadora alugar feliz lá a minha fita, e a moça falou assim, você não quer alugar um DVD? Eu falei, não, o que é isso? Ela, não, então, agora os filmes estão saindo em DVD. Eu falei assim, não, mas eu não tenho aparelho para tocar isso. Tá bom. Não, a imagem é melhor. Eu falei, não me interessa, eu estou mais preocupada em ver o filme e tal. Aí ela falou assim, mas olha, é bom você começar a pensar em comprar um, porque já já você não vai ter mais os filmes que você quer em VHS. Dito e feito. Né? Aí, quando mal eu comprei o tocador do DVD, né, já tinha o Netflix. E aí, então, assim, você olhava assim, pô, televisor com VHS, agora do DVD, agora não tem. Então, assim, tem formas de obsolescência programada que te força mesmo que você não queira. Não é o fetiche pelo novo. Né? Quem não sabe da história dos celulares, que as baterias são programadas para acabar muito antes do tempo útil que esse celular poderia ter. Então, essas coisas, muitas vezes, claro que tem muito um estímulo, né, principalmente entre os jovens, que você deseje né, o novo modelo, o mais novo, mas mesmo que você não queira, muitas vezes, a produção te força a substituir. Né? E isso foi uma coisa realmente construída, né, construída ao longo desse século que já acabou, né, século XX. Mas é curioso, tudo bem, você citou, você falou bem que é uma questão, o consumo é complicado, você citou o desejo, é difícil de explicar, difícil de imaginar limites para isso, difícil imaginar como que as pessoas que sequer entraram no mercado podem não ter acesso a isso, por problemas ambientais ou climáticos, ou o que seja, uma discussão complicada. Agora, e também tem essa ideia sempre que a tecnologia, entre esse componente de tecnologia muito forte, eu acho que nas últimas décadas, com preços cada vez mais acessíveis, mas um nonsense, né? Quer dizer,
os celulares que mudam toda hora, mas também por que a gente precisa de um... Tudo bem, até quem defende aqui a tecnologia pode dizer, olha, esse celular faz você desaparecer em 5 minutos, é muito mais útil, te leva no melhor caminho. Quase. Te leva no melhor caminho, é muito útil. Mas por que... Tudo bem, a tecnologia pode estar embutida nesse celular, mas por que o carregador de celular muda toda vez, né? Deve ter um ninho de carregadores de celulares no mundo, porque qual é a tecnologia embutida num carregador de celular, né? Que liga um ponto ao outro de energia, acabou. Podia ser tudo igual, né? A gente podia comprar só o celular e deixar e usar o mesmo carregador sempre, imagino eu, né? Eu queria perguntar um pouco ao Demétrio. Eu acho o que acontece um pouco no continente africano, justamente na tua entrada, na tua primeira fala, voltar um pouco a ele, muito interessante, e eu acho que a gente tem um desconhecimento grande, e na mostra isso já apareceu, né, em outros debates, de países em que, faço até a meia-culpa, a imprensa não enxerga, são países invisíveis. E é um continente muito interessante, que vai ter um crescimento populacional, a expectativa é enorme, e que, enfim, eu só conheço um pouquinho do Quênia, né? Já fui para outros países, mas conheço mais o Quênia, e me parece fascinante ver o que está acontecendo ali. Tem alguns momentos em que eu acho que a gente vai ficar para trás. Eu digo o continente sul-americano. Às vezes eu tenho um pouco essa sensação. Eu queria que você falasse um pouco mais desse... Umas 20 horas. Isso, um pouquinho. Porque aí a pergunta fica muito aberta, né? Não, teria tanta coisa para falar da África. Você pega a África, veja, porque é muito interessante. A gente não fala... Muito raramente a gente fala a Europa. A gente fala da França, a gente fala da Espanha, a gente fala de Portugal, a gente fala da Alemanha, a gente fala do Reino Unido, da Itália. Mas é raro a gente falar a Europa. Já é muito comum falar a África. Se alguém perguntar onde fica a Gana, mesmo num público sábio como esse aqui, eu desconfio que um certo número de pessoas não sabem bem onde fica a Gana e vão falar na África, porque ficar na África já parece uma referência suficiente, né? O africanismo poderia ser visto até como aquela ideologia das crianças que não sabem onde está o país e dizem na África, e imaginam que a África é um país, né? Então é impossível a gente discutir a África. A gente pode discutir o pan-africanismo, mas discutir a África não dá, porque existem muitas Áfricas, né? Existem regiões diferentes, situações diferentes. Você fala do Quênia, você está falando de uma parte específica da África do Leste, né, com certas características, com uma certa história, né, ligada à Tanzânia, ligada ao Índico, ligada ao comércio com o mundo árabe via Índico. Tem uma série de características. Tem a Somália ali do lado. Tem a Somália ali do lado, que a Etiópia outro dia pôs um mapa da África, no qual ela tomou a Somália inteira, no site do Ministério do Exterior da Etiópia. Então, tem muitas coisas. Cada país da África tem singularidades. Então, se diz as fronteiras africanas são fronteiras artificiais criadas pelos europeus na Conferência de Berlim no final do século XIX. É verdade isso. Mas também é verdade que essas fronteiras já existem há 60 anos. Eles são países independentes há 60 anos. E isso produziu singularidades nacionais nos países africanos. Então não existe uma África, cada país é um país, né, na África. E você tem razão, existem algumas características africanas. A principal, ou as duas principais, a demografia, é a única região do mundo que ainda está no estágio inicial da transição demográfica, ou seja, que continua tendo um crescimento vegetativo muito elevado ainda, né?
Isso não existe mais em nenhum outro lugar do mundo. Existem alguns países muçulmanos, mas aí são alguns países, não são regiões inteiras. Na África inteira isso acontece. E também taxas potenciais de crescimento econômico bastante elevadas, porque você cresce rápido quando você parte de uma base muito baixa, né? Passar de 1 para 2 é crescer 100%. Passar de 20 para 25 é crescer apenas 20%. Né? Então, quando você parte de uma base muito baixa, você cresce muito rápido. Então, a África tem uma taxa potencial de crescimento muito grande, o que a torna uma fronteira econômica. A China vê a África como uma fronteira econômica muito importante. Né? Então, tem essas características que são africanas, mas fora disso, não existe mais nada que é africano. São muitas Áfricas, cada país é um país. Né? Nós não podemos tratar a África como as crianças que acham que o mapa é muito complicado, e falam da África. Né? Isso também mostra o nosso desconhecimento, né, desse continente, de você... Eu diria mais uma coisa, sem querer dizer coisa demais. Se você olha para a África, só tem república. Todos os países africanos são repúblicas. Tá certo? E isso tem a ver com a descolonização, com as ideologias da descolonização, com a origem ideológica da descolonização. Entretanto, atrás da fantasia republicana que aparece nas constituições, que aparece nas leis, que aparece na forma de governo, continua a existir em toda a África o antigo regime, ou seja, os chefes tradicionais locais, aspas, os reis locais, existem pela África inteira. Tem um livro que eu recomendo a todo mundo, chamado Na Casa do Meu Pai, escrito pelo Kwame Appiah. Kwame é o mesmo nome do Kwame Nkrumah, porque o Kwame Appiah, antropólogo de Gana, é filho do Joe Appiah, um dos líderes da independência de Gana, amigo do Kwame Nkrumah, preso pelo Kwame Nkrumah quando Gana se torna uma ditadura logo lá no começo. Então, o filho do Joe Appiah se chama Kwame Appiah, em homenagem ao Kwame Nkrumah, porque o pai dele ainda era amigo do Kwame Nkrumah. Esse antropólogo ganês escreve um livro chamado Na Casa do Meu Pai. O livro inteiro, no fundo, é uma discussão da seguinte pergunta: existe uma cultura africana? Essa é a pergunta que orienta o livro inteiro. No fundo, ele está criticando o pan-africanismo. Essa é a ideia do livro. É um livro fantástico, extraordinário. E ali ele deixa muito claro essa característica. Atrás das repúblicas, o que você tem são monarquias locais, chefias locais. Né? Então você tem o antigo regime vivendo dentro da fantasia do novo regime na África. Obrigada, Demetra. Eu estou vendo aqui que a gente tem 10 minutos, então a gente teria que começar a ir para as nossas considerações finais aqui dessa nossa conversa. A menos que, se vocês tenham mais perguntas, a gente começa a encerrar aqui. Bom, então vou passar a palavra para a professora Islene, depois eu falo um pouco. Ou vou fazer ao contrário. É o seguinte, eu agradeço a Mostra Ecofalante, porque esse ano eu escrevi esse capítulo aqui do catálogo, que eu adorei, por sinal, que é sobre povos e lugares. E que é um eixo fundamental, né, na Mostra, na Ecofalante. E eu vi os outros filmes, os outros 6 filmes, né? E esse que abre, esse que vocês acabaram de ver, é muito forte, muito impactante, vocês viram, né? Mas os outros, eles têm uma outra... eles são diferentes. Então, eu queria recomendar a vocês, se puderem, assistirem esses outros filmes. Então, tem um
É que esse que a gente viu agora, o consumo né, e o lixão é tão forte, né, esse consumo, que a gente fica um pouco nessa discussão. Mas tem um, que, por exemplo, eu nunca tinha visto, mas o Demetrio certamente conhece, um que chama Para Cima, Para Baixo e para os Lados. Então, mas olha só, ele fala de uma população ali na Índia, mas se eu não me engano, no norte da Índia, ao contrário de você, eu me confundo toda aqui com esse negócio. No norte da Índia, eles parecem, não parecem fisicamente, não lembram tanto os indianos. Eles parecem mais os povos. Eles são como é que chama? Nagaland. Eles são Naga. Brigam, inclusive, com os indianos o tempo inteiro. O filme é lindo. Eu não vou contar para vocês, mas esse negócio do para cima, para baixo e para os lados é porque tem um canto que é desse povo, que chama Li, e esse canto são populações, uma população que planta arroz, e planta arroz naqueles degraus, né, nos terraços. Então, e eles cantam, e por exemplo, cantam. Não vou contar mais, mas eles cantam e têm as respostas dos colegas, ou dos maridos, ou das amigas que estão nos terraços de baixo, de cima ou do lado. E traz esse conflito com a Índia, que é exatamente. Interessantíssimo, interessantíssimo. E no meio dessa... Bom, não vou falar mais nada. Vocês vão lá e assistem. Tem um outro que eu não vou saber falar isso, mas Mahoi Nui, que é da Polinésia Francesa, e que é um filme que o primeiro pedaço desse filme mostra muito o impacto que essas populações tiveram, né, aquele paraíso, com os testes atômicos franceses. Exatamente. É muito forte. E depois traz para como eles vivem hoje, e tudo os impactos que isso trouxe a eles. E, por exemplo, um deles fala que essa palavra contaminação não existia no idioma maori, e que passou a existir depois dos testes nucleares. É lindo. Tem um outro que é um curta lindo, que se remete à bomba de Hiroshima. Ele se chama O Bom, né? Já passaram? E passa de novo? É lindo, é muito bonito. É feito em cima do depoimento de uma sobrevivente da bomba de Hiroshima, e conforme ela vai contando, esse curta é uma animação. É muito delicado, é maravilhoso. Bom, tem outros. Já falei de 3 aqui. Tem um lindo que se chama O Botanista, que é um botânico. E vai passar... maravilhoso, que é um botânico autodidata de uma região assim mega árida lá no Tajiquistão. E ele é autodidata e conhece 300 plantas diferentes e tal. Enfim, tem vários ali. E eles são bem diferentes. E discutem em algum ponto extrativismo, fazem outras discussões, sabe, dos modos de vida das pessoas e tal. Então esse filme é muito forte e rouba um pouco essa temática, né? Então eu queria falar isso. Agora vocês. Desculpa. A ausência dos damascos. A ausência dos damascos é um acidente ali que acontece numa região ali no Paquistão, no norte do Paquistão. É um deslizamento de terra, bloqueia um rio, e os vilarejos, como impacta isso para o resto da vida deles. São filmes bem interessantes. Se eles tiverem que escolher um, e se eu puder recomendar, esse O Bom é lindo, e eu gosto muito desse, que eu não conhecia, desse Para Cima, Para Baixo, para os Lados, que fala dos Naga. Então, se vocês fizerem suas considerações finais... Bom, agradeço a atenção de todos. Foi muito bom discutir aqui. Eu gosto dessa oportunidade de falar do consumo dessa forma. Eu acho que esse documentário é uma forma muito interessante
para mostrar uma coisa que eu insisto tanto quando eu dou aula de consumo, que é: consumo não é só perfumaria, né? Consumo não é só essa coisa superficial que a gente fala, é o consumismo, né? Uma coisa assim, como se fosse absolutamente ali no reino das aparências. O consumo, ele tem sua parte indissociável, que é a produção, ele envolve infraestrutura, ele envolve política, ele está junto, né, com uma ideia de que esse desenvolvimento e essa forma como ele se espraia, né, pelo mundo é desigual e combinada. Ele tem impactos muito fortes nas nossas vidas e ele pode destruir o planeta. Então, era esse o comentário final que eu gostaria de deixar. Bom, meu comentário final é um intervalo comercial. Eu vou fazer um intervalo comercial. Queria que todo mundo conhecesse o site que eu comecei a ajudar a fazer há um ano. Um site sem objetivos comerciais e financeiros, então é um comercial meio estranho, que se chama 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos. É só procurar lá, www.declaracal1948.com.br. Artigos semanais, dossiês sobre assuntos desse tipo, né? E muitos outros ligados a esse tipo aqui. Essa gente toda, uma parte dessa gente, essa gente toda sonha, e uma parte dessa gente vai atravessar o Mediterrâneo, ou vai tentar atravessar o Mediterrâneo. Todas as semanas artigos sobre esse tipo de assunto, gratuito. 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos, www.declaracal.com, não, 1940, declaracal1948.com.br. Então esse é o plim-plim que eu faço. Acho que o tema é o mais importante que existe no mundo atual, onde os nacionalismos enlouquecidos estão a 1000 por hora, né? Não é só lá fora, tem repercussões aqui dentro desse tipo de coisa. Então chamo todo mundo a dar uma olhadinha no site, vão gostar. E me despeço fazendo esse comercial. Então, foi um prazer imenso, né? Agradeço a presença de todo mundo que deixou um pouquinho, mesmo que por apenas 2 horas, a emocionante história do Affair Neymar, para tratar de assuntos insignificantes como esse, tá?